Olá, semente estelar, seguidor, seguidora. Bom, o primeiro vídeo que nós fizemos sobre essa Maya Shelley, sobre o que ocorreu com ela, que ela se afogou no lago e 3 seres a salvaram desse lago depois de ela já morta, mais de 20 minutos submersa, e fez tanto sucesso que mais de 50% das pessoas que assistiram o vídeo pediram, entrar em contato conosco por e-mail ou comentando no próprio vídeo, para que fizéssemos então a segunda parte que eu citei, que é do filho dela, que estava numa situação muito pior do que ela, tá? E que através de um ensinamento simples desses seres, eles pediram que fizesse tomassem tal atitude o quanto antes, para que salvassem então o menino, e é isso que nós vamos falar nesse vídeo e muito mais logo depois da nossa vinheta. Caro seguidor, cara seguidora, é o seguinte, esse canal nós criamos com o intuito de fazer com que o maior número de pessoas possível desperte, para que saiamos dessa ilusão, dessa matrix, desse holograma, principalmente neste mundo 3D, que esses governos propositadamente têm vamos dizer assim, imputado, têm nos obrigado a fazer certas coisas e a seguir as regras deles. Só que agora com a Gaia Mãe Terra no 5D, e vocês podem ver que ultimamente tem surgido muitas revelações. Isso é justamente por causa dessa frequência que a Terra hoje vibra. Então é iminente que todo mundo, ou pelo menos a maior parte da população, desperte, mesmo que eles tentem fazer alguma coisa. Então dá o like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações ao escolher a opção todas, para que sempre quando eu subo um vídeo aqui, inclusive aqui da história do universo, da criação do universo, a Odisseia Anunnaki, tudo aqui no nosso canal, especialmente para você. Bom, vamos lá. Depois que o filho, eu vou convidá-los, perdoe você que chega, porque muitas pessoas, geralmente a maioria, cai nesse vídeo, não é a primeira vez no canal e nesse vídeo. Então vou colocar aqui no card o primeiro vídeo da história, a primeira parte da Samoa, o que ocorreu e o porquê, para que você não pegue o bonde andando, Então é importante assistir aqui no card, nesse izinho de informação aqui, a história, e depois vir para esse vídeo para que você tenha um melhor entendimento. Bom, vamos lá. Então, depois de toda aquela situação, que ela foi resgatada, ela e o filho, ela primeiramente, depois o filho resgatado no Rio, e é claro que eles foram encaminhados para o hospital, E lá ela estava toda entubada não, mas cheia de, tomando soro, alguns, sim, acho que se eu me recordo, sim, ela estava entubada também, só que ela estava consciente, Como eu falei na primeira parte, eu explico porque a consciência dela se deu assim que ela retornou ao corpo, e porque que ela estava numa situação, o corpo físico dela estava numa situação de integridade física muito melhor, quase que totalmente recuperado, Então, ela estava muito nervosa, muito angustiada, porque ninguém dava notícias do filho dela, e o filho dela encontrava-se em outro hospital, especializado inclusive a criança, etc. E ela queriam prendê-la lá no hospital, porque ela ainda tinha que fazer uma bateria de exames, aquela coisa toda, aquele procedimento de praxe. E ela começou a arrancar tudo, ficou nervosa, disse que não, e que queria ir atrás do filho dela, até que, devido à situação e transtorno dela, liberaram para que ela fosse então atrás do seu filho. Chegando ao hospital, ela teve um choque muito grande, porque quando ela se deparou com o filho, esse sim estava muito mais entubado, inconsciente, em coma, não um coma induzido, mas coma literalmente, e os médicos de antemão já desacreditaram ela, até porque ele ficou muito tempo submerso debaixo d'água, meia hora ou um pouco mais, mas na média de meia hora, bebeu muita água, tomou muita água no corpo todo, e ele estava com morte cerebral decretada, que na verdade ele estava ali, que estava mantendo ainda, segundo os médicos, claro,
O médico, né, se ele falar é porque sim, né? Não vamos questionar o médico ainda mais num momento desse. Mas com certeza o menino, ele tinha entre 3 e 4 anos, estava com morte cerebral e estava vivo ainda pelos os aparelhos ainda que o mantinham vivo, tá? Que era uma questão de tempo, que independente do aparelho ele viesse a desencarnar, viesse a, vou usar a palavra desencarnar por causa aqui do YouTube. E também é uma palavra até que eu costumo usar muito mais, né? Então, o que acontece? Ela não queria acreditar naquela situação. A mãe, né, ela não vai acreditar nunca. E os médicos, os enfermeiros dizendo para chamar os parentes mais próximos além dela, o pai, porque era uma questão de tempo do menino desencarnar, que não tinha como voltar devido a toda a situação que nós já narramos há pouco aí. E ela não acreditava, e quando ela começou a entrar em desespero, aí novamente os seres vêm mentalmente, se comunica com ela para ela relax, né? Que você vai entender o tal do relax na primeira parte. Então começou a falar, disse para ela o seguinte, para que ela chamasse o maior número de pessoas possível, tanto ali do hospital, ou pessoas ligadas e que a conhecia na verdade, parentes, amigos, funcionários do hospital, que eles iam orientar ela a fazer algo para que recuperasse então essa situação, tentasse recuperar essa situação com o filho dela naquele estado físico, literalmente já decretado pelos médicos como iminente. Tá. Então ela começou, depois dessa conversa, ela começou a olhar para as pessoas, depois que os seres falaram para ela, e ela começou a ver as auras dos corpos das pessoas. Até então ela não via. Então ela olhava para uma pessoa, ela via toda a aura, o brilho que emanava do corpo, né? Aquelas camadas de luzes, né? Não só uma, mas várias camadas de luzes sobre o corpo das pessoas. E ela, ao mesmo tempo que ela achou aquilo fascinante, ela ficou um pouco assustada, mas a vontade de salvar e a vontade de querer salvar e acreditar que o filho pudesse sair daquela situação era maior. E ela começou a ligar para as pessoas, aí pessoas começaram a chegar no hospital, também funcionários e outras pessoas que não puderam vir, e ela pediu também para elevar o pensamento, que foi orientada pelos seres para que elevasse esse pensamento, e os seres então pediu para que todo mundo fizesse um círculo, o maior número de pessoas possível em torno da maca do menino. Ela nesse momento ela disse que viu tipo um recipiente de luz, tá? Que estava em cima do menino. Esse recipiente brilhava, dourado, branco, essas cores, se eu não me engano tinha violeta também, e era tipo um mini balde, vamos dizer, um recipiente pequeno, tá? Em cima dele. Então os seres nesse momento, ao mesmo tempo orientando ela, agora vocês elevem o pensamento, pensem em tudo que é bom. Aí não era só pensar na questão, isso que eu achei interessante, não é só pensar e visualizar a recuperação do menino, ele levantando da maca, ele brincando, nada disso. Eles pediram para que cada um buscasse um pensamento que fosse o pensamento que essas pessoas mais se sentiram bem, né? Ou seja, um pensamento do passado, do presente, ou algo que a pessoa tem sonho de fazer e gosta, né? E buscar esse pensamento, esse momento feliz, esse momento de mais felicidade de cada pessoa, e que mentalizasse esse momento ali naquele momento, e outros que não conseguissem que mentalizasse, visualizasse o menino se recuperando e falando, mandando vibrações pela fala, não só pelo pensamento, de melhora, como por exemplo, como ela relatou, olha, você ainda tem muito que brincar, vamos lá, todo mundo aqui está te esperando, volta que quando você acordar vou te dar aquele sorvete que você gosta, volta que... Então as pessoas começaram a falar. Teve até uma hora engraçada que alguém falou assim, você ainda está muito pequeno, tem que casar, namorar, essas coisas. Ou seja, cada pessoa expressou aquilo que faz ela se sentir bem e feliz, né?
E isso, ela viu esse balde, esse mini recipiente começar a encher de energia, e essa energia depois transbordar sobre todo o corpo astral. Na verdade é astral, porque aquilo ali era etérico, né? Só ela estava vendo. Ok, tem essa capacidade sensível de ver, né? A aura, ou um mundo etérico, ou consciências desperto falando, né? Quando a pessoa está desperta, e ela vê aquilo preenchendo, e todo mundo fazendo oração, e pessoas também. Ela disse que depois ela descobriu que tinha pessoas e amigos, e por exemplo, amigos que falou com outros amigos que ela nem conhece, amigos desses amigos de outros países, outros lugares, contando a situação, e que esses também elevaram seu pensamento e seguiram todas as orientações. E aí, que legal, beleza, aí terminou. Aí todo mundo de mãos dadas em torno. Na verdade, pediram também, não mãos dadas, mas pediram para elevar a mão, colocar a mão mais ou menos assim, né? Direcionando pro menino, para a criança, tá? E fazendo tudo isso que eu acabei de dizer. Achei muito interessante isso, muito legal. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, após isso, o menino piorou, né? Piorou. E ela não entendia, porque os seres ela tinha feito de tudo que os seres mandaram, né? E ela questionava e não entendia. No segundo dia ele teve mais uma piora, mais um pouquinho pior, não muito, mas um pouquinho pior. E quando ela e todo mundo já estava assim, na verdade ela nunca desistiu, tá? Ela nunca deixou de acreditar. Mas os parentes, aquela coisa natural, né? Ainda mais numa situação dessa de praticamente morte cerebral, complicado, né? Então, mas ela sempre acreditou, claro que sempre para uma dúvida aqui, acolá, isso é natural do ser humano que está encarnado, né? Nós estamos numa vestimenta, num corpo, então é natural sentir essas coisas, mas ela sempre mudava a chave e acreditava que aquilo podia ser revertido. Eu não estou dizendo que foi isso que fez com que o filho dela se recuperasse, eu estou falando no que tange o amor de mãe, que é mais poderoso do que tudo, né? O amor de uma mãe, tá? Então não existe, eu sei muito bem o que uma mãe realmente sente por um filho. Um pai também ama muito, tal, mas mãe é diferente. Então o que acontece? No terceiro dia, do nada, ela foi visitar o filho no quarto que ele se encontrava, no hospital, e quando chegou lá, ele estava sentado. Aí ele estava sentado olhando assim, que é aquele de 3, 4 anos. Aí ela ficou emocionada, começou a chorar. Aí a enfermeira, para você ver como essa gente às vezes é muito cética e negativa. Mas ele tá assim, ele acordou, ele não vai se lembrar por causa dos danos do cérebro, ele não vai se lembrar de você. Ou seja, primeiro o garoto não tinha jeito, os médicos e as enfermeiras. Aí agora que ele levantou, ela disse que não ia se lembrar. Parece que torce contra. Parece que torce contra. A pessoa, ao invés de imaginar ter algo positivo ou ficar abismada com uma situação daquela que era praticamente ou irreversível, ela está ali no hospital todos os dias, deve ter outros casos semelhantes, que não, ela sabe disso, a profissional da área de saúde, então ela tem que começar, peraí, isso é um milagre, ou seja, milagre que é milagre. São situações que nós não conseguimos explicar naquele momento. Então damos o nome de milagre, mas que existe uma explicação, tá? É só o que nós não entendemos. O que nós não entendemos, costumamos a dizer que é algo do divino, é milagre. E aí, a mãe, como sempre, cala a boca, foi o que ela falou. Vocês disseram que ele nem teria como reverter a situação dele, agora ele já está sentado. Aí disse que ela virou para ele, fez a pergunta, falou o nome dele, chamou, você reconhece a mamãe? Aí ele ficou calado, não sei o que, ela perguntou novamente, você reconhece? Aí ela, não, minto, ela disse que fez uma pergunta, qual o nome da mamãe? Aí ele foi, falou e balançou a cabeça, algo parecido assim, e reconheceu. Ou seja, foi um teste que ela fez ali, que ele a reconheceu. Aí disse que ela disse que olhou para a enfermeira assim, imagina, né? Acho que se não tivesse o filho dela ali na frente, ela era no pescoço da enfermeira. Ela não foi, mas ela falou o seguinte, nunca mais, ela falou pro médico e pra enfermeira, tem uma parte que ela fala isso, nunca mais digam o que eu tenho que fazer, o que meu filho tem que fazer, porque se dependesse de vocês, o meu filho estava morto. E vocês sempre desacreditando, sempre condenando, dizendo que não tinha jeito. Eu até entendo os médicos da área de saúde, porque situações como essas, cientificamente,
a ciência terrena, para eles não tem jeito. Mas existe uma outra ciência que transcende a terceira dimensão, que é a ciência etérica, a ciência astral. E lá eles têm um conhecimento tanto da física quântica, matemática, dentre outros conhecimentos científicos, que nós não temos, tá? Acesso e como fazer isso. Como, por exemplo, esse ato de você recuperar a energia e ressuscitar, porque o garoto estava praticamente morto, como os próprios médicos já tinham desacreditado. E o garoto voltou, então isso é ciência pura, uma ciência que ainda nós não temos acesso. Tá? Sabe, ela foi orientada como proceder, mas como isso se dá cientificamente, colocando a fórmula no quadro, a gente não sabe ainda. Tá? Então, o que acontece? O garoto, então, a primeira coisa que ele fez foi, disse que aí ela trouxe coisa para ele comer e tal. Aí depois dessa, ela falou assim, mas ele agora vai ter um problema, de novo a enfermeira, ele vai ter um problema, pode ter um problema que devido ao dano cerebral, problema de fazer as necessidades, o número 1, número 2, essas coisas e tal. Eu acho que ela deve ter respirado umas 3 vezes, porque ela já tinha falado que não queria que ninguém contasse para ela o que ela tinha que fazer ou não. Se eu sou o pai, esses enfermeiros não deixar mais nenhuma enfermeira entrar naquele quarto. Aí o que acontece? Chegou lá, eles... uma bela hora assim, do nada, ele falou para ela, mamãe, quero ir no banheiro. Aí foi no banheiro, e era para fazer o número 2. Ele fez o número 2 normalmente, ela acompanhou, trouxe, né? E o garoto foi se recuperando aos poucos. Depois ele teve alta, aí teve todos os cuidados e acompanhamento em casa também, etc. Acho que o garoto está aí hoje com 22, 23 anos, tá bem saudável. E ele tem isso igual da mãe, né? Ele sente as coisas, ele vê as coisas igual da mãe. Inclusive que quando ele estava nesse período de erraticidade, de praticamente ali a morte cerebral, ele disse que teve contato com a fonte, que ele viu Deus, que ele era uma luz divina e que ele viu vários portais, né? Tinha vários portais, tá? E ele chegou no local que era da onde o nosso fractal surge, o nosso fractal, a nossa partícula, ele viu o próprio divino, né? O menino criança, isso ele relatou como criança. Tá? Não foi depois de adulto, não. E a mãe depois preocupada, mesmo assim, depois da recuperação dele, aí ele disse uma frase muito, muito legal, que ele virou para a mãe e falou o seguinte, mamãe, fique tranquila que independente do que ocorra, as forças, a luz vai vencer, sempre vencer. Muito legal isso, né? Então o garoto, ele passou por um período na erraticidade, ou seja, quando você está no astral, passando um tempo, seja por um coma, um acidente ou até desencarnado, onde ele teve contato, e esses portais, que ele chama de portais, nada mais são do que dimensões diferentes, planos diferentes. Na casa de meu pai existem várias moradas. E quando Yeshua disse isso, Sananda, ele não disse vários países, ele quer dizer vários mundos, vários universos paralelos, várias dimensões, e de acordo com sua frequência, estado vibracional, você tem acesso a essas dimensões. Como ele era uma criança inocente, né, do que ocorrera, é claro que ali as consciências mais superiores possíveis estavam ali o acolhendo, e ele tinha acesso livre a qualquer dimensão. Bom, pessoal, essa é a história do filhinho da Shelley, um final feliz, né? Como eu disse desde o primeiro vídeo, da primeira parte, e espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga mais histórias como essas para cá, porque são histórias que muito raramente você vai ver alguém contando, porque é em inglês ou outro idioma, não que alguém não tenha capacidade de traduzir e fazer isso, mas até porque a Shelley, apesar dela ela mobilizar milhões de pessoas para as meditações mundiais que ela tem feito desde 2007, né? Ela tem um canal pequeno, né? Ela tem um canal pequeno de poucos seguidores, se eu não me engano, acho que menos de 4 mil seguidores, não é tão popular assim. Bom, é isso aí, ficamos por aqui, então peço para que você se inscreva no nosso canal agora, ative o sininho das notificações para receber, escolhendo
todas as opções e dá aquele like para que esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas e faça com que essas pessoas despertem o mais rápido possível. Gratidão. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz.